Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Amém. Bem, a gente chamou
eu e a Edna chamamos esse texto de puro e impuro, né? Então, só para a gente fazer um link com a semana passada, Pedro estava na igreja lá em Jerusalém, né? Estão lembrando disso? Estava num período de paz, tudo bem, estava tudo bem, tranquilo. E aí Paulo chega, aí eles instruem Paulo por conta daquela questão lá dos judeus que estavam perseguindo Paulo aí lá se preparar mais um pouco, né? Ficar lá mais um pouco lá em Tarso. E nisso Pedro sai de Jerusalém e começa a fazer algumas visitas, vai lá e cura Enéas e ressuscita Dorcas. E o final do capítulo 9 ele fala que aquela notícia se espalhou por toda a cidade e que ele foi, então, se hospedar na casa de Simão, o curtidor de couro, né? Eu queria que nesse momento vocês pensassem como é que Pedro estava nesse momento lá hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. O que será que Pedro estava pensando? Porque para Pedro também, embora fosse impressionante para as outras pessoas, para Pedro ter ressuscitado uma pessoa, imagina se vocês estivessem no lugar de Pedro, orassem e uma pessoa tivesse ressuscitado, você saiu de Jerusalém, Jerusalém estava bombando lá, o evangelho estava tudo bem. Aí você chega numa outra cidade, já um pouco distante, perto do mar, e também aí acontece tudo isso. Como é que vocês estariam aí no lugar de Pedro? O que que vocês estariam sentindo? Eu Eu acho tô, que ia eu estar, tô, nossa, nossa, é, eu, agora a coisa vai pegar. E eu tô bem na fita. Eu fiquei lembrando do personagem do The Chosen, gente, aquele Pedro do The Chosen. Eu fiquei encaixando ele aqui, porque, né, ele é aquele cara todo espiritadinho lá, todo. E eu fiquei imaginando assim, ele falando, agora o negócio vai arder aqui, porque tô nessa, né? Tô bem aqui na fita. eu tava pensando na palavra êxtase. Ele devia estar num êxtase ali, né? Porque algo assim que, para ele, quem era Pedro, pescador, né? Ter acontecido tudo o que estava acontecendo na vida dele depois dele ter negado Jesus, né? Depois dele ter negado Jesus, falou assim, não, né? E Jesus ter acolhido, ele estava ali e estava vendo essas coisas acontecer. É que nem como a gente faz uma atividade na igreja, né? E a atividade dá certo, corre tudo bonitinho. Você chega em casa numa alegria, né? Num êxtase muito grande, você, meu Deus, o que Deus fez comigo, né? Então, eu acho que Pedro estava naquela posição de não estar entendendo o que está acontecendo, de ver as coisas acontecendo e não saber para onde vai. Mas na sequência do texto, eles dizem que o texto diz que Pedro subiu para o terraço para orar. Então, no primeiro momento, ele até estava assim ainda na vibe de, puxa, Deus me usou para fazer tudo isso, né, perante tanta gente. Mas ao mesmo tempo, ele já levou um puxão de orelha de Deus. Ou seja, na hora que veio a visão, para ele não comer coisa impura. Então Deus falou assim: tá bom, filho, parabéns, você fez isso direitinho, mas vamos continuar no caminho, que eu estou de olho em você. Então, assim, para que Pedro não meio que saísse da linha, né? Muito boa esse link, viu? Fala, Edna. Então, mas eu acho uma coisa interessante, que apesar de toda essa situação, ele estava na casa de um curtidor.
E essa profissão entre os judeus era aquela. es- Então ele já estava já no caminho, porque ele não estava na casa de um judeu, né? Não estava na casa de um dos discípulos dele, daqueles que acompanhava. Ele estava na casa de um curtidor, que naquela sociedade era uma profissão muito impura para os judeus. Então, eu acho que tem esse misto, né? O que estava acontecendo e como ele estava naquele momento, e de repente aparece esse lençol, mas ele estava na casa de um curtidor. Eu não sei por que ele. Eu fiquei pensando, por que ele estava estranhando? Se ele estava na casa de uma pessoa impura para os judeus. Porque o Simão era judeu, né? O Simão, o Hum. curtidor, ele era judeu. Era judeu? Ele era judeu. O Simão, o Mas curtidor, ele ele era era judeu. curtidor? Mas era Oi? curtidor? E Mas era era curtidor? curtidor. É, e ele era Mas não é judeu. profissão impura para os judeus? É, mas não tinha publicano também? Não tinha judeu publicano? Tinha Também. publicano, né? O judeu Hum. naquela época, não sei se hoje, mas naquela época o judeu era um povo que ele era um misto, né? De muita pureza, tinha toda uma, como é que eu vou dizer? Tinha toda um invólucro, né? No meio deles, para eles se Hum. manterem puros, né? Então, essa questão era uma questão importante. O link que a Jane fez foi um link muito interessante. É como esse Pedro sobe para esperar a comida. Ó, interessante tudo isso. Ele tá com fome. Aí ele sobe no terraço, no eirado, né, que seria a laje. Eu vi uma representação de como é que eram as casas lá na época de Jesus, né? Era uma réplica, obviamente, porque não existia nenhuma casa assim mais simples em pé, né? Porque elas caíram com o tempo, mas era uma réplica. Mas como lá é quente e frio, né? Que é uma região desértica, então eles construíam uma casa e depois faziam um outro andar e um eirado, que seria tipo um terraço mesmo para proteger, para a casa não ficar tão exposta, né? Então devia estar um dia quente, porque ele sobe lá no eirado, né? E aí ele começa a orar. Esse Pedro que passou por esse processo todo, por esses milagres todos, né? Ele sobe lá para orar. E por que será que quando o anjo, o anjo lá, esse lençol desce do céu, por que vocês imaginariam se vocês estivessem no lugar de Pedro e ele falasse, pega e come? Será que Pedro agiu como Pedro agiu? O que vocês acham? Ele estava sendo testado, eu acho que ele pensou. Acho que ele tá me testando aqui para ver se eu caio nessa. E muito bom, é isso mesmo, né? Fala, Jane. Acho que Deus, no seu cuidado, ele, ele preparou esse momento para dar uma peneirada porque Pedro era muito impulsivo, né? Então Deus não foi com uma mensagenzinha assim mais simples, né? Deus já foi, como nós dizemos, de pé no peito, né? Isso aqui é carne impura, come, né? Quero ver como é que você vai reagir. Porque Pedro, dali para frente, só ia ser jogado no covil. Cada situação ia ser uma pior que a outra, né? Já passou a coisa de estar passando por maré boa, né? Ele já ia dali para frente só situações bem difíceis, né? Então, acho que Deus continuou o trabalho na vida de Pedro, né? A obra dele. E para refilar, dói, né? Então, acho que ali onde Deus conhecia, onde doía mais na questão de Pedro, que seria essa questão de gentil e judeu, ali ele foi para trabalhar exatamente nesse ponto. Não teria necessariamente a,
o que comer fisicamente, né? Mas para ele poder ver espiritualmente o que que ele ia estar passando, né? Uma preparação para o que havia de vir. Depois Pedro mesmo vai se chamar, mais adiante a gente vai ver como esse fato foi significativo, porque ele vai contar depois isso daqui em Jerusalém, né? Como esse fato foi significativo para ele mostrar por que que o evangelho deveria chegar até os gentios. E é interessante, se a gente lê as profecias, a gente vai ver em vários momentos Deus falando: chamei o Egito de meu filho, né? Que chamei a Assíria de povo meu. Quer dizer, Deus já anunciava muito antes deles que o evangelho seria pregado para os gentios. Mas como quebrar essas nossas barreiras? Nós todas aqui sabemos que o evangelho é para todas as criaturas. Nós não sabemos isso? Nós já não aprendemos na teoria que a gente deve anunciar e pregar para todas as pessoas, porque quem vai convencer, quem vai conduzir, quem vai dizer é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, é que vai dizer quem está dentro e quem está fora. Mas nós temos preconceitos para pegar evangelho para algumas pessoas? Que tipo de pessoa será que a gente tem o coração fechado para pregar o evangelho? Aquelas que a gente vê que estão pecando, né? Que a gente vê, né? Porque tem muitas pessoas que pecam, a gente não vê, a gente tudo bem, tranquilo, mas a gente só não vai aceitar aquelas que a gente está vendo que está pegando, né? A questão dos travestis, homossexuais, prostitutas, pessoas que estão na rua, essa aí a gente nem chega perto, porque a gente está vendo, né? Mas a gente não sabe o coração dela. Agora o outro pode estar bonitinho na igreja, bonitinho em casa, mas não, isso aí merece ouvir, né, falar de Jesus, porque é tão bonitinho, tá arrumadinho, né? Mas a gente não sabe o coração da pessoa. É isso, né? A gente permanece nos nossos preconceitos, né? A pessoa foi presa, ela não tem mais, ela, sei lá, assassinou alguém, isso aí não tem mais jeito. Os assassinos não vão entrar, como a Edna disse, os impuros não vão entrar no reino de Deus, já está escrito na palavra. A gente, inclusive, traz muitas vezes a palavra para selecionar o público que a gente vai pregar, né? E quando Pedro está nesse êxtase, como vocês falaram, ele está lá no êxtase, né, gente? Eu fiquei pensando, eu oro e nem as minhas plantinhas aqui que morreram não renascem, imagina. Imagina uma mulher que morreu. Eu fiquei pensando, me colocar no lugar de Pedro. Primeiro eu ia estar, como eu sou mais é, medrosa, eu estaria com muito medo do poder de Deus, né? Falando, Senhor, eu não sou digno, né, de jeito nenhum de estar numa dessa, né? E de repente eu estou naquele estado, agora eu acertei. Como vocês disseram, não sei se a Mara ou a Jane disse, a inconstância de Pedro, a Mara, né, que disse, a inconstância de Pedro, ele mudou, claro, o Espírito Santo desceu sobre ele, mas ele ainda tinha a personalidade dele, né? E ele fica pensando, Senhor Jesus, cheguei agora no top de linha, eu tenho que ficar bem atento com tudo que vai acontecer. Agora eu sou uma liderança super importante. E de repente vem uma proposta dessa. Eu assim, penso muito como a Mara falou, que ele poderia estar pensando, isso é um teste de Deus para ver se eu caio no engodo de comer alguma coisa impura. Não. Fala, Angélica. Bom dia, meninas. Eu estou aqui pensando, vejam se tem lógico, se você acha que tem alguma coisa. Por que no versículo 16 aparece 3 vezes de novo? Parece que Pedro 3 vezes é coisa, né?
negou 3 vezes, depois apareceu na praia, Jesus pastoreia 3 vezes, e aqui 3 vezes. Parece que precisava insistir para Pedro entender, aqui no caso, não, é com você o negócio, né? Essa visão é real, né? Não sei se tem sentido isso, porque apareceria Com três certeza. vezes. Não podia ter sido uma só? Não, eu Talvez para penso alguém, para João bastasse uma só, mas para Pedro precisou ser três. penso exatamente como você. Falei, olha, foi uma coisa que foi uma característica de Pedro, né? Essa coisa do 3 vezes. Bem interessante. Porque aí depois de 3 vezes fala, logo aquele objeto foi recolhido aos céus. E assim, você está falando agora, eu pensei nisso agora, né? Sobre essa questão de como Deus trata como cada um como um indivíduo, né? Talvez, como você disse para João, falasse uma vez, tudo bem. Mas Deus não se importa de tratar com a gente do jeito que a gente é, né? Deus não se importa. A gente é que se importa. A gente é que fica, ai, Senhor, mas comigo tem que ser na base de 3 vezes, senão a coisa não anda. A gente é que fica com isso, mas Deus não se importa. Porque Deus nos criou, né? Deus nos criou com essas características justamente para a gente poder tocar o coração daqueles que Ele precisa que tenham essas características, né? Imagina Sim. se todo mundo fosse igual. Né? Como é que a gente ia pregar o evangelho numa língua que cada um entende, né? Sim. Essa pessoalidade de Deus conosco é fantástica, né? Tanto que quando chegou a situação dos homens e tudo, o Espírito falou com ele, ele entendeu o que era para acontecer. É, Então dá a entender que ele passou aquele tempo no eirado, apareceu 3 vezes, ele estava refletindo sobre o que já tinha acontecido, Deus já estava dando uma nova missão para ele, e ele estava ali se preparando para aquilo. Né? O que eu acho que muitas vezes acontece com a gente é que a gente vai passando uma coisa para outra e não medita no que aconteceu, nos grandes feitos do Senhor, né? Não se prepara para aquilo que Deus tem na nossa frente, porque a gente vive no mundo do automático e no mundo do rapidez. Tem que ser rápido, passa para outra. Segue, né? Vai lá, toca na caixa que o negócio tem que continuar. Então, aqui eu acho legal, porque dá a entender que mesmo Pedro sendo tão intempestivo como ele era, ele subiu no eirado, ele orou, ele viu, teve a visão, ele meditou, ele esperou. O Espírito Santo falou com ele, está lá no 19. Enquanto meditava, Pedro disse-lhe o Espírito. Quando que o Espírito vai falar, gente? Quando a gente estiver meditando. No atropelo, é difícil a gente ouvir o que o Espírito Hum. fala. E aí ele levantou, desceu, foi e obedeceu. Então é bem interessante, né? Ele fala: eu sou quem buscais, né? Porque vocês vieram fazer aqui, mas eu estou aqui. Então eu acho isso aqui é para a gente refletir. Eu estou precisando disso aqui hoje. Parar, respirar e deixar Deus falar, para eu não sair atropelada fazendo. Quando você tem muita coisa, né? Muito assunto, muita coisa na cabeça, você já sai atropelando, né? E aí a gente não pode sair atropelando, né? Então, eu estou meditando isso aqui agora, viu, gente? Porque eu li isso ontem à noite, mas eu não tive tempo de ficar indo nos versículos, agora que eu estou pensando nisso aqui com vocês juntas. E mesmo que tenha sido uma experiência tão interessante, assim, tão forte, né, a ponto dele descer e dizer eu estou aqui e ir para a casa de Cornélio e tudo, nós estudamos, eu não vou lembrar porque a minha cabeça não é boa, mas lá na frente Paulo dá uma chamada em Pedro porque ele teve uma atitude, né, bem esquisita em relação ao que ele já estava fazendo, né? Quer dizer, ele estava evangelizando os gentios, estava dizendo que era, aí quando ele foi confrontado lá que os judeus deram uma pressão, ele se recolheu. Então, assim, eu acho que é que nem a gente, assim,
Às vezes a gente está muito certo do que está fazendo e de repente você fala, opa, acho que eu não vou falar que é, né? Acho que eu não vou me mostrar, não vou. Então, eu acho que essa coisa da humanidade, né, dos apóstolos é tão interessante, assim, você vê que eles também caíam nas coisas, nas ciladas que a gente cai também, né? Que, assim, estou justificando nada, só estou dizendo que é interessante ver Deus tratando. Eles não eram santos que de repente ficaram andando entre o povo, né? Não era. Eles também faziam as bananadas lá. Fala, Jane. Quando Deus fala com Pedro, quando Deus fala com Pedro através da visão, e quando o Espírito, que é Deus também, fala com Pedro, eu acho que Deus está querendo falar com Pedro. Por quê? Ele não estava querendo falar com uma turma ali naquele momento. Aquele momento era com ele. E às vezes, quem conhece a gente mais do que a gente e Deus, né? Às vezes nem a gente não conhece a gente, né? E Deus fala com a gente com a nossa pessoalidade. Então, Ele sabe o que eu preciso ouvir do que eu sou e do que a Edith, a Edna, a Mara, a Angélica, a Simão, Esther e a Fabiana precisam ouvir o que elas vivem. E eu acho que aqui Pedro já tinha uma característica de uma personalidade forte. E quando Deus falou aqui de acepção de pessoas, da acepção de comidas, eu acho que Deus também está falando para ele sobre acepção de pessoas, né? Por conta dele ter esse gênio judio ali, bem, bem certinho e tal, ele ia ser jogado dali para frente, não só para judeus, só, mas para gentios também. E ali, dali para frente, eu não sei direitinho o resto da história, mas dali para frente era só a maioria das questões que envolveria Pedro ia ser sobre essa tratativa com os diferentes, né? Então Deus, eu acho que ali, por ser uma visão tão pesada para Pedro, Deus quis tratar com ele de uma forma de choque assim, que você vai lidar com pessoas diferentes. Então, você tem essa vírgula aí no teu temperamento. Então, vamos cuidar disso, né? Eu acho que é isso. É o que veio na Nossa, cabeça. você está falando, tem tanta coisa que implica nisso aqui na história, gente, faz tanta coisa. Por exemplo, quem é que vai pregar o evangelho em Roma? Né? Por que que Paulo, lá na carta aos Romanos, fala que ele não tinha ido ainda antes para Roma, porque ele não queria lançar pedra em alicerce alheio. Por quê? Porque o evangelho já chegou em Roma por meio de Pedro, né? Foi por meio de Pedro que o evangelho chegou a Roma. E esse ganho, vamos dizer assim, era uma coisa que, de certa forma, causava uma. Deixa eu usar uma palavra aqui, mas sem, para não ficar muito pesado. Mas eu acho que causava uma certa invejinha para Paulo, porque Paulo, ele era romano, ele era cidadão romano, né? É interessante que a gente vê a igreja, a história da igreja, né? E depois, gente, olha que coisa incrível. Depois desse Pedro humano que erra, que faz tudo isso, depois ele vai ser exaltado em Roma, né? Hoje você vê, o papado é o quê? É o trono de quem? De Pedro. Olha para vocês verem como, em cima de algumas coisas, vão sendo criadas outras coisas, né? Então, esse tema, que é um tema tão amplo na história, mas que a gente poderia agora pegar esse recorte desse Pedro humano, que precisava ouvir de Deus de forma clara, né? Bacana o que a Angélica disse, que às vezes a gente está tão agitado, talvez Pedro aqui estivesse tão assim, embasbacado com tudo que estava acontecendo, que às vezes a gente perde o rumo, a gente não se conecta com Deus mais, fica assim, em estado de êxtase, né? Eu lembro, vocês assistem desenho? Eu lembro de um desenho do Charlie Brown, do Snoopy,
que ele está indo bem como atleta e ele nunca se dá bem como atleta e ele está correndo. Só que daí no meio da corrida ele está em primeiro lugar e ele se perde nos pensamentos dele, falando: ai, você vai ganhar, Charlie Brown. Mas só que ele erra o caminho, todo mundo passa e ele Sim. perde, ele passa a maior vergonha, né? Eu acho que às vezes a gente fica assim tão dentro do processo do religioso que a gente esquece que a gente vive no mundo, né? O nosso campo ministerial é esse mundo perdido, né? A igreja não pode se fechar-se em si mesma com a desculpa de que ela não vai se aculturar com as coisas do mundo e não pregar o evangelho para o mundo, porque é para o mundo que a gente tem que pregar o evangelho, né? E é essa a ordem de Deus. Não façam acepção de pessoas para quem vocês vão pregar o evangelho, né? Não façam acepção de pessoas para quem prega o evangelho. Não discrimine quem prega a palavra de Deus, né? Nós temos hoje uma loucura no mundo que a gente discrimina quem prega a palavra de Deus se não prega exatamente da doutrina que a gente quer, se não tem o formato que a gente acha que deve ter, né? O padrão é, estão pregando a Cristo. Esse é o padrão. É Jesus que essa pessoa está pregando? É uma transformação de vida que essa pessoa está pregando? É salvação? Então tá certo. Se não for isso, pode ser bonito do jeito que eu acho bonito, também não tá certo, tá errado, né? Então, a gente às vezes se perde. E aí o que a Angélica falou para mim faz muito sentido, porque a gente não ouve mais a voz de Deus quando a gente não para, né? Hoje de manhã eu estava fazendo uma reflexão para um devocional e em 2 Timóteo, capítulo 2, instruções muito práticas de Paulo para Timóteo. E uma coisa que eu falei lá, o nosso mundo vive por resultado. O nosso mundo, ele vive por resultado, né? Quem deu certo na vida, quem não deu certo, segundo os padrões dele mesmo. Mas no reino dos céus não é assim. A Edna já disse isso várias vezes aqui. O reino dos céus é por processo. É processo. Deus não se importa com o resultado. Porque sabe qual que é o resultado? O pecado, morte. E do dom gratuito de Deus, a vida eterna. O resultado é esse. E a gente, graças a Deus, espero que todas nós já entendemos que o nosso ganho é a vida eterna. Por graça, pura graça de Deus. Não é por outro motivo, gente. Não é porque a gente é santo, não é porque a gente faz o rito, não é porque a gente faz bonitinho. Não, é por pura graça de Deus, né? E eu acho que o desafio de Pedro aqui é ser chamado para essa realidade, né? Agora, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho antes é que nós temos o desafio de pregar a palavra para o mundo, não temos? E aí a gente fica, e agora? Vamos fazer planejamento de missões, vamos organizar missões, mas olha o campo missionário, como é que ele é. Deus fala primeiro nesse capítulo com Pedro? É com Pedro que Deus fala primeiro? Não, Cornélio. O campo missionário já está preparado, gente. Não precisa ter medo de ir lá. Não precisa achar difícil ir lá falar. Porque aqueles que o Senhor vai salvar, quem que vai falar com eles? Somos nós? Ou é o próprio Deus? Espírito. Uhum. Espírito. Cornélio era um homem, que tipo de homem ele era aqui sobre o caráter dele? O que é falado aqui e testemunhado sobre o caráter de Cornélio? Fala, Edna. Eu achei muito interessante você falando sobre isso, né? Nessa resposta, mas você falando sobre isso. Hoje, semana retrasada, eu fui visitar um senhor aqui no Hospital Pedreira, né?
Eu não sabia quem era. Eu fui visitar porque eu sabia que estava no hospital. E como eu fui visitar outra pessoa, a gente aproveita e vai visitar falando de tal. E eu fui visitar, mas eu não conhecia. Aí eu cheguei lá, né? E onde está o seu João Raimundo? Ah, tá ali. Aí eu fui, né? E eu fui, comecei a conversar com uma pessoa. Aí a visita falou assim, mas ele não é o seu João. Eu falei assim, não, não. Eu falei assim, não, ele é seu João. Eu falei assim, mas aqui, como é o nome do senhor? Você falou assim, Jesus mandou falar com você. Você, ele me mandou aqui para lá, mas é para falar com você. Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida. Babá, babá, babá. O senhor entendeu? Você entende? Quando o senhor sair daqui, o senhor procura uma igreja. Porque Jesus tem um plano na sua vida, né? Aí você falando sobre isso, aí caiu a ficha, né? Porque o objetivo era ir falar com o seu Raimundo. O seu Raimundo estava dormindo, eu não consegui falar com o seu Raimundo, mas eu falei com aquele que estava ali, porque Deus tinha um plano, não para o seu Raimundo, mas para aquele que estava do lado do seu Raimundo, que precisava ouvir falar de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus já tinha falado com Cornélio, gente. Já tinha falado o testemunho. E não foi nesse dia aí que Deus falou com Cornélio só. Porque o coração do Cornélio já estava envolvido com as coisas. O que eu perguntei aí do testemunho que dá, lê aí alguém, o versículo 2, 10:2. O que diz aí Era sobre. um, era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Esse aí era o ímpio, o impuro, segundo Pedro. Esse aí era o ímpio, devoto, dava as esmolas, orava. Olha o impuro, orava. Quando a gente recebe a missão, sabe aquela coisa de policial, missão dada, missão cumprida? Não importa, os desafios da missão, não importa. Eu não questiono. Quando eu recebo uma ordem de um superior, eu não questiono. Ah, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que essa ordem está certa? Imagina numa guerra. Se alguém fala assim, vai ali e faz tal coisa, e você fala, ah, mas por quê? Por que tem que fazer desse jeito? Imagina quem que ganha uma guerra assim, né? O nosso inimigo, gente, é que nós estamos em guerra, certo? Nós estamos em uma guerra. O nosso inimigo, ele dá ordens e por medo o povo obedece, obedece. E a gente às vezes fica questionando, ah, mas esse cara, ah, não, para esse aí não, Deus, isso aí não tem jeito É, não. ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda. Não é o bonitinho, não é o que está na igreja, não é o filho de pastor, não é o que tem, mas é todo mundo. E, A toda e o pessoa. interessante é que Deus, ele prepara as situações, né? A gente vive situação que a gente que trabalha com, né, no caso, meu marido é o pastor da Igreja Integral e eu sou esposa do pastor, então assim, a gente atende muita coisa da igreja, você pensa, meu, eu só convivo com a igreja, onde que eu vou evangelizar, né? Mas a gente tem vivido algumas situações muito interessantes em que as pessoas nem sabem, né, do que está acontecendo, mas nós estamos pelo menos com 3 aconselhamentos em sequenciais com pessoas que não são da igreja e que Deus colocou no nosso caminho. Sim, pessoas que a gente já conhecia, né? Mas que Deus mostrou em sonhos, né? Eu acho que a gente não é ligado nessa coisa, hein? Mas teve uma situação aí que meu marido acordou nas férias. Falei, Deus, deixa a gente descansar, né? Pensando na pessoa, assim, sonhou com a pessoa e que Deus mandava falar com a pessoa. E aí, enfim, nós chegamos na pessoa e realmente a pessoa estava pedindo a Deus, mas não tinha forças. Então, essa semana a gente já está indo para a segunda reunião de aconselhamento com ela, tudo online, gente. Esse online é maravilhoso, né? Uma situação de uma pessoa que está presa e que a gente já pregou o evangelho no passado, e hoje a gente está tendo a oportunidade de voltar com o evangelho para aquela família. Então, são situações que quem prepara é Deus,
né, Edna? Deus manda você falar para um, na verdade você está falando para o outro, né? Era para o outro que era para você falar. Deus está falando com a outra pessoa, né? É. Porque a outra já tinha Deus, já tinha Jesus, né? Então, assim, eu tô assim, bem atenta nessa situação aqui, porque eu acho que realmente é tempo, o dia é hoje, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? O dia é hoje e a pessoa é quem está perto. É, Porque se é, Deus colocou aquela pessoa tropeçando no seu caminho, ela, é ela, né? sim, Ora, e se não for para falar, não entra em discussão besta, não, né? sim, Sábado eu comecei a entrar numa discussão lá besta, num determinado ponto, e eu vendo a pessoa falar, não, mas isso não funciona, não sei o quê, e eu queria provar, convencer a provar. pessoa, mas no mesmo instante o Espírito Santo falou, não gasta um segundo. E eu falei, então tá bom. E parei, falei para ele, então tá bom. E sentei para outro lado, porque não é, a gente não está mais em tempo de perder tempo. Não está mais em tempo de perder tempo. O tempo que a gente tem, ele é super precioso. E a gente não pode dizer, não, tá lá, a Angélica falou, tá lá preso. Não, então não presta, não. Já caiu, já foi condenado. Ué, não é por, Não, e não a pessoa se é esse, converteu e está sendo usada lá. Uma não coisa é? tremenda. Porque a gente vê que está lá injustamente, inclusive, mas ele está entendendo que ele está lá com propósito por um tempo. Então, assim, Deus está fazendo. E E a gente, mesmo que quando está tivesse, com a pessoa, tem que e falar de mesmo que Jesus, tivesse né? preso Sim, justamente, sim, ele mudou, né? completamente. Uma coisa impressionante. A, É lindo de a, ver. a obra de Deus, gente, é feita por Deus. Uma das coisas que eu acho que a igreja moderna perde é ela achar que é ela que faz a obra. Antes de Pedro ir, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado o coração de Cornélio. Gente, Cornélio era centurião da guarda do regimento chamado italiano. Italiano, era aquilo que eles odiavam, porque ele era centurião, era o que? Era o chefe do exército, né? Não é isso? Ele era um líder do exército romano. Eles oprimiam o povo. Mas Pedro viu Jesus curar o servo de um centurião. Pedro viu isso, né? Mas talvez se chegassem para ele e falassem assim: olha, vamos sair daqui e vamos lá, porque tem um centurião romano que precisa ouvir falar do evangelho, que está te chamando. Se Pedro não tivesse sido preparado por Deus, ele ia. Será que ele iria? Que não. Será que ele iria sair de Jope e até. Como é que é o nome da cidade de Cornélio mesmo? Cesareia. É isso, Cesareia. até Cesareia, né? E até um dia de viagem, porque diz que ele sai num dia e chega lá no outro dia. Um dia de viagem para pregar para um italiano, ainda chefe do coisa. Se ele não tivesse sido preparado por Deus, ele não iria. Mas o Deus que prepara aquele que vai é o Deus que já preparou aquele que está lá precisando ouvir. O Deus que preparou você hoje para sair da sua casa e pregar para alguém que estiver no seu caminho, é o Deus que já preparou aquela pessoa para estar no seu caminho. A igreja só funciona porque Deus já preparou todas as coisas. Essa nossa ideia de que nós vamos fazer. Tem um texto lindo que eu não sei se eu ainda tenho ele aqui, mas sobre os morávios, que tem uma frase que eu achava linda, que fala assim: missões, missões transculturais, missões é quando a gente vai ver o que Deus já fez naquele lugar e como eu posso contribuir para a obra que Deus já preparou para aquele povo. Isso é missões, né? Missões é você estar com o coração hoje aberto para quando você sair na rua e você vê alguém
o Espírito Santo tocar o seu coração, ele já falou com aquela pessoa, ele já preparou aquela pessoa. Agora ele só precisa que você testemunhe da verdade. E a verdade é Cristo, né? A igreja às vezes perde muito tempo planejando, organizando. Não, tem que organizar, tem que ter cuidado com o missionário, tem que ter tudo isso, isso é super importante, né? O missionário não pode ir de qualquer jeito, sem apoio, sem oração, sem apoio financeiro, em regiões perigosas, sem um jeito de escape. O missionário ele tem que ser cuidado, ele está indo, ele é representante da igreja naquele lugar. Isso é maravilhoso, mas nós não temos que planejar como é que a palavra vai ser pregada, ou como é que Deus vai expandir, porque essa é a parte de Deus. A nossa parte é fazer o seguro, a nossa parte é conseguir os recursos, e a nossa parte é orar, para que Deus mostre aquilo que Ele já vai fazer, né? Essa ideia de que eu que prego tenho o dom, tenho a palavra e a verdade, e o outro não tem, está perdido e lançado, não é verdade. Eu que prego só sou aquele mensageiro do Deus que já falou o coração do que vai ouvir, né? O Deus que já falou o coração. E quando o coração está aberto, gente, né? Esses dias um irmão da igreja estava me falando que ele estava indo para a igreja, eu estava explicando por que ele se atrasou, que ele estava indo para a igreja para uma reunião, e ele passou com o carro, viu um rapaz sentado fumando maconha assim no meio-fio, e quando ele passou pelo rapaz, o Senhor falou, volta e ora com ele. E ele disse que deu até aquele tremor, falou, meu, o cara sentado, era um lugar meio relativamente perigoso, assim, e o Rabi falou assim, mas eu vou orar com o cara que tá fumando maconha. Aí ele voltou, parou o carro, voltou e sentou do lado do cara e falou assim, olha, eu não sei, como é que é seu nome? Ah, é fulano. Olha, eu não sei muito bem o que eu preciso te falar, mas eu estava passando para ir para a igreja, o senhor falou para eu voltar e sentar e orar com você. Você precisa que eu ore por alguma coisa? Diz que o rapaz, ele nem falou nada do cigarro, nem nada. Diz que o próprio rapaz já apagou, pôs de ladinho assim, e falou: Ó, eu tô com uma vida difícil. E começou a chorar e contar lá para ele. E aí ele pôde ouvir o rapaz, pôde ouvir o rapaz. Será que a gente tem tempo para ouvir alguém? Pode ouvir sem julgamento, né? Ah, tá nessa situação, porque também é o que está procurando, né? Não, ele sentou e ouviu o que o rapaz tinha para falar, obedecendo a ordem de Deus, orou pelo rapaz, né? E falou: olha, se encaminhe, volta lá. O rapaz também era desviado da igreja, perguntou para ele que igreja que ele era, e aí ele disse que falou para o rapaz assim: volta lá, na igreja de que você saiu, se reconcilia lá naquela igreja primeiro, desviado. E depois você procura outra igreja se quiser, mas primeiro volta lá. Que essa é a mensagem de Deus para você. Quando ele chegou na igreja, gente, que ele foi me contar isso, ele falou: irmã, vamos ali comigo orar, porque eu tô. Ele estava como Pedro, olha, que ele nem ressuscitou, ninguém mais ressuscitou, né? Não ressuscitou fisicamente, mas ressuscitou. Ele estava no estado de êxtase. E ele falou: irmã, vamos comigo orar, que eu preciso glorificar a Deus, né? E eu achei, foi uma oração tão interessante, que eu comecei a oração, no meio da oração ele continuou a oração, e no final eu terminei a oração sem a gente combinar nada, porque o Espírito falava o que a gente deveria dizer para glorificar a Deus naquela circunstância. Porque aquele homem que havia se perdido ouviu de novo a mensagem do Evangelho. A igreja é isso. A igreja é essa sensibilidade. A gente quer um padrão, gente, que não existe, que é uma besteira. É uma Oi, coisa gente. inútil. Desculpa, alguém ia falar? Eu, Oi, bom dia, Fabiana. meninas. Bom Tudo dia. bem? Deixa eu te falar, no domingo a gente ficou o dia inteiro lá na igreja que teve batismo, e aí a gente teve que organizar, foi junto com o culto, enfim. E aí eu fui fazer meu devocional à tarde, e foi exatamente essa leitura. E eu achei tão interessante, você falou uma coisa que eu anotei aqui, exatamente essa questão de quando Deus envia um, prepara o outro. Tipo, enviou um
e o outro já estava lá orando. Eu anotei assim: Deus responde a oração, ele responde às orações, conduzindo pessoas e preparando o caminho das pessoas, trabalhando em lugares que a gente não vê. Ele prepara quem está buscando e prepara quem vai ser e quem vai receber. Interessante isso, né? Muito. A nossa tendência é achar que a obra é nossa. Aqui dentro, a gente sabe que a obra é do Senhor. Mas na hora prática, de botar em prática, a gente chama para a gente, né? Sabe como é que se prepara um envio missionário, uma obra missionária? Orando e falando, Senhor, mostra o que o Senhor quer que a gente faça. É assim que a gente prepara. É assim que a igreja prepara, né? Pedro estava sensível a isso. E bom que ele estava com fome, né? Talvez com fome a gente fique mais sensível, acho que eu preciso fazer mais jejum. Pedro estava sensível a isso. E Mais Cornélio já legal. estava. Oi, desculpa, Sé. Não, mas pode concluir que eu falo. Pedro estava sensível e Cornélio já estava pronto. É só isso que eu ia falar, Sé. Não, é que o mais interessante é que a gente olha para quem está tá falando, vamos inverter, né? Nós estamos falando de quem recebe, a gente olha para quem recebe, nosso olhar para quem vai receber a palavra, o indigno, o impuro, né? E o impuro que eu sou? E ainda assim Deus está me usando. Porque assim, eu não sou nada melhor do que aquela pessoa que vai receber. E que eu acabei de criticar, porque meu olhar santarrão, o meu padrão. E normalmente quando Deus envia, não é nem para, não é só, como a Fabi disse assim, para tratar quem vai receber a palavra, é para tratar o coração de quem foi enviado. Não, não tratou o coração de Pedro? É porque meu coração é preconceituoso, porque eu sou mais santa. Eu tinha uma dificuldade muito grande com uma menina que trabalha comigo. Eu dizia, essa pessoa consegue me irritar. Eu, uma pessoa tão boazinha, legal, e ela consegue me irritar, essa pessoa é realmente parabéns, né? E durante o discipulado, eu fui tão confrontada com a questão dessa menina, a menina chegou a dizer para mim que eu era inatingível. E eu falava, como assim? Essa pessoa, só ela me acha inatingível, porque todo mundo me acha acessível. E aí Deus começou a falar, é sério isso? Você não tá falando sério. E aí eu comecei a ver quanto eu é que tinha sido tratado. E Deus foi me tratando nesse aspecto. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso. A paciência que eu não tinha com ela, Deus me deu. E como é que um dia eu ia falar do amor de Deus para essa pessoa se eu me achava tão superior a ela? Tão melhor profissional, porque ela não sabe nada, porque ela só pensa em férias interessa quem, eu não sou melhor que mais nada, zero. Meu coração é muito pior. E aí Deus vai te tratando enquanto ele se de carregar a mensagem da redenção. É, é isso. A identidade que Pedro encontra. Olha, gente, olha se o que ele encontra lá em Cesareia não foi um presente. Ele chega lá, tá todo mundo esperando ele, sabendo que ele é um homem de Deus. Ele não precisa nem falar, nem apresentar o currículo dele. O anjo já apresentou. Um monte de gente que Cornélio convidou para estar na casa. Vocês já viram uma coisa assim? Ele só chegou lá e ainda deu um bete importante, né? Fala assim, e aí, o que vocês querem que eu faça? Por que que me chamaram aqui? Né? E Cornélio fala, olha, o anjo de Deus desceu e falou comigo, e por isso que nós estamos aqui. Que não perca os próximos capítulos. Nós queremos ouvir a mensagem que você tem para nós. Né? Eu acho que é o sonho de qualquer pastor, né? De qualquer pregador, de qualquer missionário, falando assim, ó, nós já preparamos uma casa, já tem o povo, você só precisa falar a mensagem, você só precisa falar a mensagem, né? Já está tudo preparado para você aqui. E ele ainda chega e fala, né? Olha, eu não me associo
Eu, como judeu, não deveria me associar com vocês que são gentios, mas Deus já me avisou que vocês são pessoas puras, porque é Ele que purifica, né? Ele que prepara. Então eu posso entrar, por isso que eu vim tão prontamente. E aí Cornélio fala para ele: que bom que você veio prontamente. Porque Cornélio podia dizer também: ih, você é metido, hein? Só que você é judeu. Porque Cornélio era romano, gente, ele tinha poder. Ele era da hierarquia. Ele podia também subir no salto e dar uma lapada em Pedro. E ele fala: não, que bom que você veio aqui. Os dois concordem em ouvir e falar, segundo o Deus que preparou o coração de ambos, né? Bom, a Mas, semana a que gente, vem. mas o importante é que em todo esse movimento existe uma sincronicidade entre os fatos promovido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando é que nem eu estava na cantina esses domingos do 55 e a cantina a gente vendendo, aí a moça falou assim: acho que Deus está nesse trabalho, porque existe um sincronismo que a gente não entende, não entende porque as coisas estão acontecendo. É Deus trabalhando de forma em cada coração diferente, mas trabalhando uma só palavra. É. Aí, o que a gente vê muito isso em Atos, que a igreja de Deus, é Deus quem cuida da igreja, que nós somos instrumentos na mão de Deus para preservar a igreja, a importância da igreja na vida das pessoas, viver em comunidade. É isso que a gente vai ver em Atos. Como é que Deus conduziu a história? Através da igreja. Ah, mas a igreja é falha, mas a igreja é isso, mas a igreja é aquilo. Tá bom, mas é o plano de Deus. Você quer ir contra o plano de Deus? Né? Ah, mas eu não gosto disso. Ah, não gosto do pastor. Ah, eu preciso perdoar o pastor no meu coração. Ah, não sei o quê. Ó, desculpa, desculpa. Esse é o jeito que Deus encontrou. E foi Ele mesmo que preparou desse jeito. E se você estiver indo contra, você quer ir contra o que Deus preparou? Acho que não, né? Então vamos nos colocar nessa função que é nossa de servo, gente, de servo, e não de planejador, né? Não de juiz. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos servos. E como eu posso servir a igreja? Como a minha igreja está? O que a minha igreja precisa de serviço? Em vez de ser cliente da minha igreja, chegar lá e falar: isso aqui está errado, isso aqui está errado, podia ter isso, podia ter aquilo. Não, podia ter alguma coisa? Podia. Então, como é que eu vou fazer para que essa coisa aconteça? Esse é o coração do servo, daquele que Deus preparou. E se Deus está colocando no seu coração que é para fazer, move céus e montanhas e faça, porque é Ele quem vai dar toda o sustento, o provento, a provisão de tudo que precisa, né? Semana que vem vamos ouvir a mensagem que Pedro manda. Não perca os próximos capítulos. E quem vai conduzir semana que vem, Dona Fabiana, vamos orar por ela, para que Deus a instrua de maneira plena, né? Fico feliz que seja a Dona Fabiana e não seja eu, porque eu não aguento Amém. mais falar Orem, tanto. orem por mim. Bom, gente, vamos orar para terminar? Ora, Jane, para a gente terminar, eu sempre peço para a Jane, gente, porque a Jane é uma pessoa crente do meu coração. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos falado, Senhor, logo de manhã. Quantas coisas preciosas nós aprendemos, Senhor. Muda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, para que nós estejamos mais perto da tua vontade, Senhor. Que esse grupo, Senhor, seja fortalecido por ti em cada individualidade, Senhor. E que o Senhor possa estar levando, Senhor, o teu recado a cada uma diferencialmente, Senhor. Obrigada pelo recado que o Senhor colocou em minha vida, Senhor. Obrigado pela vida dessas mulheres que têm se dedicado a este momento estar contigo, Senhor. Te agradeço pela vida de Edith, ó Pai, que o Senhor possa estar sustentando, Senhor, nesse ministério e em todos os outros que ela esteja, Senhor.
Te agradeço pela vida de cada uma na sua particularidade. Em nome de Jesus eu te oro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.